Olá, pessoal, de volta a Demonstrações Matemáticas 2. Vamos ver agora, né? Vimos relações matemáticas, que é relação matemática é um subconjunto de produto cartesiano. Vimos funções, a definição de função. Agora a gente vai ver composição de funções. Se você falar em composição de funções, como função é uma relação, a gente vai puxar a definição de composição de relação, certo? Evidentemente. Então, eu peguei aqui as notas anteriores, só para a gente relembrar que o R é uma relação de A para B, o S de B para C. Quando a gente faz a composição SOR, né, S composta R, com essa regrinha, vai dar... Tem um vídeo falando só sobre isso aqui, tá? Esse aqui é só um resumo. Ele é uma relação, o SOR é uma relação de A para C. Daí o Marcos fez uma questão interessante. Aí quando for tudo A aqui, né? O R é uma relação em A, S em A, como é que fica o SOR? Também fica uma relação em A. E fazendo a correspondência aqui, é a mesma coisa. É o conjunto dos pares ordenados AC, pertencente ao A2, tal que vai existir um intermediário, tá? Esse carinha é um intermediário, tal que o A se relaciona via R com B e o B se relaciona via S com o C. Então, a gente estava conversando há pouco que parece a transitividade, né? Quando você tem A se relacionando com B, B com C e A com C. Só que é uma transitividade meio bagunçada, mistura, híbrida, vamos chamar assim, porque aqui o A se relaciona com o B via R, o B com C via S e o A com C via SOR, né? Mas é bem legal essa semelhança que tem, que guarda com a transitividade. Então, lembrando, olha só, funções são relações de um tipo especial, porque a função, ela tem aquela restrição que, deixa eu pegar aqui da definição, ó, a função, por que é do tipo especial? Porque ela é uma relação de A para B, mas ela é uma relação que tem que acontecer isso. Já a relação, uma relação geral, que não seja função, não precise ser função, não tem essa restrição. Você pode ir colocando qualquer dois elementos lá dentro. Né? Para a função, não. Ela é mais restrita, mais restritiva. Por isso que eu digo tipo especial, um caso particular de relação à função. Esse teorema diz o seguinte: sejam F e G, F a função de A para B, G a função de B para C. Tá? Então, esse conjunto B aqui é o mesmo desse conjunto B. A composição GOF, né, G composta F, vai ser de A para C, usando aquela regrinha que eu falei há pouco. Porque o F é de A para B, o G é de B para C, você desconsidera esse B e fica de A para C. Tá, aí para todos os elementos de A, você vai acontecer a seguinte coisa. A composição, função composta, essa relação, né, que é a composição de cada um dos elementos de A, vai ser o G, a função G, aplicada no F de A. Então, quando você fizer um F de A, vai dar um elemento B. Quando você fizer o G de B, vai dar um elemento C. E esse C vai ser esse mesmo elemento aqui, que é o GOF de A. Então, é o seguinte, esse é um teorema, né, que está dizendo que isso acontece. Nós já usamos, todos vocês, assim, que já fizeram curso de cálculo e viram funções, a gente já assume isso, né, como uma definição que você fala. Até por isso que a gente faz GOF de A, para ficar mais fácil de fazer essa conversão, porque o F está mais perto do A, então fica F de A. E depois o G que está pegando tudo isso aqui, né? Mas a gente aprende isso como uma definição, mas na verdade é um teorema que a gente vai provar aqui. E aí, como é que prova? Lembra assim, então, a gente tem que ter em mente aquela definição de composição de relações. A composição de relação ela foi definida. Esse já é um resultado demonstrável. Então, no fundo, o que a gente precisa provar é que para todos os elementos de A, existe um único C, né? Tal que o par ordenado AC pertence ao GOF.
E aí tem que provar a existência e a unicidade. Tem que provar que existe, porque a gente está falando isso aqui, ó. Existe exatamente um C. Então, você vai ter que provar, quando você fala existe exatamente um, é unicidade. Você tem que provar existência e unicidade. A prova começa aqui, ó. Seja um A arbitrário. Então, você quer remover esse para todos aqui. Como é que você joga fora esse para todos? Você coloca a palavra arbitrário e não escreve o símbolo, tá? A pertence, Azinho pertence a A. Aqui, então, você vê, esse item 9 está falando existência. Então, nós vamos provar aqui embaixo a existência, só a existência, que existe. Depois você prova, a gente viu aquelas estratégias, né, de existência e unicidade. A gente prova que existe, depois a gente prova que se existe mais um, esse mais um que existe é igual. É a demonstração de unicidade. Para provar a existência, você faz o B igual a F de A, que é o A arbitrário. E esse B, esse Bzinho pertence ao B. É o conjunto B, que é o conjunto aqui da imagem dessa função aqui. E você faz também, seja o Bzinho igual a isso, e seja um Gzinho igual ao G de B pertencendo a C, mas é o mesmo B, tá? Então, nessa linha 10, nesse argumento 10, esse mesmo B, que está aqui como F de A, ele está aqui como G de B, tá? É o mesmo. Então, se a gente fez seja isso aqui, você pode concluir que, como o B é F de A, o A se relaciona com o B, né? Via AFB. Ou seja, a B pertence a F. Da mesma forma, quando você escreve isso, está dizendo que o B se relaciona via G com o C. Ou seja, BC pertence a G, tá? Então esses dois sejam aqui, você traduz na linha 11, essas duas condições. Pela definição de relações compostas, você vai ter que AC pertence a GOF, tá? Porque o B é o intermediário, né? Lembra lá na definição? O B é um intermediário. Então, sempre que acontecem essas duas coisas, você vai ter que o A e o C pertencem ao GOF. E se o AC pertence a GOF, significa, quer dizer, se existe um AC que pertence a GOF, então existe um Czinho que pertence a C, tal que o AC pertence a GOF. Então, essa é a prova da existência. Eu sei que tá meio abstrato, meio confuso aí, meio... Eu suponho, né? Então, vamos só recapitular aqui a existência. A gente fez seja AFB, seja BGC. Porque o A, quem foi arbitrário aqui, ó, seja o Azinho arbitrário, só essa condição, seja Azinho arbitrário. Se o Azinho é arbitrário, né, e, quer dizer, você já tem uma outra, existem essas funções, essas duas funções existem, e o Azinho é arbitrário, então é claro que vai ter um B que se relaciona, que o A se relaciona com ele, AFB. Da mesma forma, vai ter, por causa que existe a função G, vai ter um C, cujo B se relaciona com o C, BGC. Né? E se existe esse e existe esse, né, que está escrito aqui, você simplesmente aplica a relação de composição, e isso vai acontecer. Se isso acontece, isso prova que existe um Czinho, porque isso acontece. Veja se ficou claro. Isso aqui é a prova só da existência. A unicidade a gente vai ver agora há pouco, que a gente vê sempre separado, tá? Primeiro que existe, depois que é único. Ok. A unicidade. A unicidade, assim, é até mais tranquilo. Você já provou que existe a C pertencente a GOF, agora você fala, desculpa, a unicidade do quê? É a unicidade do C, ó.
A unicidade que a gente vai provar é a unicidade do C. Tá? A unicidade do C. Então, se é a unicidade do C, você vai mudar só o C, tá? Você vai deixar o A fixo aqui. Então, você supõe que o AC1 pertence a GOF, que o AC2 pertence a GOF. Só isso. Aí você vai manipular o objetivo é provar que C1 é igual a C2. Porque se você fizer para dois Cs arbitrários, C1 e C2, e pela lógica provar que C1 é igual a C2, considerado arbitrário, isso significa que essa existência é única. Daí, pela definição de composição, você vai escolher dois intermediários, o B1 e o B2. Certo? Tá ok. Se eles pertencem ao GOF, então a B1 vai pertencer ao F e o B1C1 pertence ao G. Por aquela definição aqui, ó. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando, se o AC pertence à composição, então você pega o intermediário e faz ARB, BSC, tá? Você tem que memorizar isso aqui. Se você memorizou isso aqui, você é capaz de entender essas continhas. Que, como aqui é a unicidade, tá? Supõe, então, AC1 pertence a GOF, AC2 pertence a GOF. Pela definição, você vai escolher agora dois intermediários, B1 e B2. Como dessa primeira... Ó, deixa eu fazer uma... Para ficar um pouquinho... Ó, 15. Não, eu vou riscar mesmo. Ó. Dessa parte aqui, leva a essa linha 17. E essa parte aqui leva a linha 18. Né? Então, AC1 pertence a GOF, significa... Claro que vai usar 16, né? Significa que a B1, que é o B1 é o intermediário desse carinha. A B1 pertence a F e B1C1 pertence a G. Agora ele vai pegar o C2, o B2 como intermediário. A B2 pertence a F, B2C2 pertence a... Certo. Deixa eu ver o que mais foi falado. Foi falado aqui no enunciado do teorema que tanto F quanto G são funções, tá? Ó, porque como essa notação, ó, isso aqui é uma função, tá? Essa notação aqui, vou colocar só para os dois, ó, colocou assim, é função, tá? Notação de função. Então, tá falando, é uma função, funções. Porque aqui tá bem abreviado, porque eu estou usando só símbolos que eu acho assim, se a gente sabe ler símbolo, a gente sabe o significado, não precisa ficar escrevendo muito. Eu mais falo no áudio. Então, o que mais que foi falado? Foi falado, ó, que o B é uma função, o F é uma função. Se o F é uma função, qual que é a definição de função? Lembrando que, peraí, o F é de A para B, né? O F é de A para B e o G de B para C. Então, vamos pegar aqui. Ó, se o F é uma função, lembrando que o F é uma função de A para B, qual que é a definição de função? É que existe exatamente um B tal que A se relaciona com B via F. A, F, B, se você gostar de pensar assim, ou então você pode pensar assim também. A, B pertence a F. Definição de função. Tá, agora o 20. Por que a gente pode concluir? Vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem. Por que a gente pode concluir agora que o B1 é igual a B2 a partir disso tudo aqui? Porque só pode existir um B que venha se relacionar com A. E então, se tem um B1 e B2 se relacionando com A, e só pode existir um, então, porque eles são iguais. Maravilha. Então, quem que prova... Eu deveria ter até colocado aqui, ó, isso que o Marcos falou, que o que prova o 20? É o argumento. Eu vou até pôr mais explícito, ó. O que prova o 20? É uma parte do argumento 17, então eu vou escrever. Se você... Não, deixa eu escrever. Curto, que é melhor. Ó, você tem que o A se relaciona com o B1. E você tem que o A se relaciona com o B2. E como você tem o item 19, no sentido existe exatamente um B, quando eu falo 19, né, eu estou enfatizando existe exatamente um, tá? Essa parte.
Então, B1 é igual a B2, porque só existe exatamente um, apenas um. Então, beleza. Perfeito. Se vocês entenderam isso, você pode colocar sem perda de generalidade, tá? Você coloca similarmente C1 igual a C2. Por quê? Porque aí você vai fazer a mesma coisa com a função, quando fala com a função G, similarmente, você põe lá que G é uma função, você vai, aí é claro que você vai usar esses dois aqui, ó, então, o que é similarmente? Como G, usando esses dois, G é função, mais usando essas duas coisas, você conclui que C1 é igual a C2. Portanto, Goff é uma função de A para C. O que a gente tem que provar mesmo? A gente tem que provar que Goff, que caso isso aconteça, né, dado isso aqui, o Goff é uma função de A para C com essa propriedade aqui. Então aqui, ó, aqui, deixa eu colocar eu gosto de colocar esses quadradinhos. Então aqui, peraí, existência, tá? Então no 13 a gente provou a existência. No 21 a gente provou. Então aqui, ó, aqui, então provamos existência. É só para dizer que parte que terminou, né? Provamos existência. Aqui, provamos unicidade. E por quê? Porque da definição de composição, a gente precisava provar justamente existência e unicidade. E se a gente provou existência e unicidade, a gente provou que é uma função. Porque o teorema está falando que se o f é uma função assim, de A para B, e se o g é a função de B para C, tem que provar que o g é função, né? Então, assim, devemos provar que Goff é uma função. É isso que nós temos que provar, que o Goff é uma função. Para ser função, tem que satisfazer isso aqui, né? Que é a definição de função. O que tem que provar é essa parte amarela, que Goff é uma função. Essa parte aqui à direita é só uma questão de notação, tá? Isso aqui é notação, e a gente tem que provar que é função. Quer dizer, provamos, né? Então, como a gente provou a existência e provamos a unicidade, a gente finalizou aqui a unicidade no 21, então a gente simplesmente conclui que Goff é uma função de A para C. O 23, a gente está fazendo, ó, quanto que é Goff de A? Pelo 22, como é uma função de A para C, o Goff de A vai ter que dar C. Pelo 10, vamos ver quem que é o 10. Ó, o 10 fala que C é G de B. Que é assim, ó, quer ver? O 10 fala que o B se relaciona com o C via G. Eu gosto de pensar assim, que para mim facilita, né? Você tem que o B se relaciona a G via G com C, BGC. BGC, mesma coisa que G é G de B. C é G de B. E esse é o 10. Então, sabendo o 10, o C vira isso aqui. Depois, usando o 10 de novo, não é bem o 10, né? Eu acho que é outro. Deixa eu ver se é o 10. É o 10, mas é a primeira parte do 10 aqui. Então, deixa eu colocar essa outra parte do 10, que é o A se relaciona com o B via F. Então, você vai pegar esse B e transformar ele em G de F, por causa dessa relação aqui.
né? Por causa que isso leva a que B é f de A. Então, essa é uma fórmula conveniente, tá? Você falar GOF de x é g de f de x, é bastante conveniente, é uma função, e ele só finalizou que funções são relações de um tipo especial, e tem o teorema IY, JK, a gente vai ver, né? Vai ver que a gente está que composição de funções é associativa, tá? Isso aqui é... Enfim, isso finaliza a demonstração de que GOF é uma função. Tudo isso é para provar que GOF é uma função. Dúvidas?